Eu estava pensando ali no banco, nesse último cântico, era um cântico que na mocidade o pastor Hugo cantava lá na Igreja Presbiteriana da Vileta. E também o Josafá, quando era solteiro, lá na igreja, em Luiz Domingues. Né? Um cântico muito gostoso de se cantar e que reflete uma teologia bíblica bem consistente que havia naqueles cânticos antigos, né? Diferente de muitas cantigas modernas sem fundamento nas Escrituras. Irmãos, hoje é dia de Enem e nós precisamos orar pelos nossos candidatos, que são 11. A Tirza Santos, Marcos Louchar, Sávio Diniz, Sara Ferreira, Alice Moya, Ageu Júnior, Sofia Vasconcelos, Rebeca Braga, Daniel Braga, Miquéias Souza e Bruna Castro. Ore então por esses jovens, se você não gravou o nome, possivelmente Lúcia Souza. Ok, bora colocar mais uma então. E se você ainda não se inscreveu para o churrasco do dia 15, sexta-feira que vem, procure o diácono Cícero França para fazer a sua inscrição. Quero ler com os irmãos um versículo. Hoje nós vamos começar um assunto novo na escola dominical. Uma introdução aos profetas menores ou maiores. Amós, capítulo 3, verso 7. Nós vamos estudar os profetas maiores, mas a leitura é nos profetas menores. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Vamos ler todos juntos. Amós, capítulo 3, verso 7. Vamos ler? Leiamos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos orar? Deus eterno, te damos graças nesta manhã pela bênção de estar na tua casa, nesse dia especial, que é o dia do Senhor. Te damos graças por este privilégio inestimável de poder te oferecer a nossa adoração, te prestar culto, nos ajuntar como igreja para oferecer a Ti aquilo que não seríamos capazes de tributar a mais ninguém, senão a Tua excelsa, digníssima pessoa. E queremos, nesta manhã, interceder por esses nossos jovens que estão empenhados nessa tarefa de alcançar uma boa nota no Enem para ingressarem no ensino superior. E pedimos a Tua bênção sobre eles, especialmente que o Senhor dê tranquilidade emocional para que eles possam lembrar daquilo que estudaram e possam ter sabedoria, possam ter perspicácia para
responder as questões acertadamente, lembrando daquilo que tiveram a oportunidade de estudar durante todo o ano. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem dispensado de forma tão generosa e pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse dia para que sejamos sábios e possamos guardá-lo de forma conveniente para que o teu nome seja glorificado. E nos abençoa agora quando vamos estudar um pouco a tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, nos faça compreender verdades que sejam úteis para o nosso fortalecimento na fé. E é no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, existe uma coleção menor dentro da quarta parte do Antigo Testamento, segundo a nossa versão em português, que é designada de profetas maiores. Obviamente, de respeito a uma coleção inspirada, não temos nenhuma dúvida quanto à autoria divina desses livros. E essa coleção é composta de 5 volumes: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na Almeida Revista Atualizada, nós temos 169 páginas dedicadas aos profetas maiores. Isso corresponde nada menos do que 1/5 do Antigo Testamento. É um volume significativo, 21%. E 15,5% de toda a Bíblia. Mas sabe o que é que chama a atenção? Reconhecidamente, esses livros são pouco lidos por aqueles que são crentes. São pouco estudados. E eu até me incluo, nessa observação negativa, porque nós nunca tivemos na igreja aqui um estudo completo do livro de Isaías, nem de Jeremias, nem de Ezequiel, apenas Daniel. Nós tivemos a oportunidade de estudar o livro todo, os 12 capítulos, onde você tem 6 capítulos de história, 6 capítulos de revelações proféticas. E é muito importante que a gente tenha uma compreensão da verdade, levando-se em consideração toda a Escritura. Nós não somos crentes de uma parte da Bíblia, nós somos crentes de toda a Bíblia. E já estudamos aqui os profetas menores 2 vezes. Já estudamos vários livros do Antigo Testamento, mas sem sombra de dúvidas a coleção menos conhecida por nós é a coleção dos profetas menores. Quando eu dava aula no Instituto Bíblico Missionário Palavra da Vida, eu dava teologia bíblica do Pentateuco e dava teologia dos livros históricos. E aí o diretor me instigou para que eu desse também teologia bíblica dos profetas. Eu digo, olha, eu não posso dar, porque eu nem estudei na igreja. Vai ser um sacrifício muito grande para eu até produzir todo o material para dar para os alunos. Mas nós não vamos estudar aqui todo o livro de Isaías, nós não vamos estudar aqui todo o livro de Jeremias, nem de Ezequiel, e nem de Daniel de novo. Nós vamos fazer uma viagem panorâmica, na verdade é um voo de discovery. Lá no alto nós vamos olhar para esses livros e tentar ver os temas principais do livro. E preste atenção, teologia bíblica a gente faz olhando a cara e a coroa. Você tem que fazer teologia bíblica andando com 2 pernas. Se você andar como saci, você vai ter uma compreensão da teologia bíblica defeituosa. Você tem que ver o livro do ponto de vista divino, qual é a sua mensagem, e tem que ver o livro também do ponto de vista humano.
Qual é a mensagem do livro? Nós vamos ter a oportunidade de ver também, de cada um desses livros, qual são os temas recorrentes, aqueles temas que se repetem e que não serão difíceis de serem identificados. Nós vamos ver nesses livros também o quanto eles aproveitam da revelação que tinham já disponível na época em que foram compostos, porque presta atenção, a revelação ela não apenas é progressiva, mas ela é harmônica. Deus não diz uma coisa numa determinada data, num determinado momento da história e desdiz depois. A verdade de Deus ela é sempre coerente. Ela tem esse aspecto da continuidade. Deus não se contradiz. Nós vamos ver também os traços messiânicos que nós encontramos nesses livros, que não são poucos. Nós vamos ter a oportunidade também de ver as principais dificuldades do ponto de vista doutrinário que nós encontramos nesses livros. E, por último, nós vamos ver a contribuição que esses livros nos dão para a compreensão do Novo Testamento. Ou seja, qual é o eco dos profetas maiores no Novo Testamento. E essas 6 categorias vão nos ajudar a compreender, a ter uma visão panorâmica desses livros que comumente são negligenciados dentro da igreja. Eu queria ver 3 coisas hoje pela manhã, como introdução. A primeira delas é afirmativa, que diz o seguinte: o profetismo é uma das mais importantes instituições do Antigo Testamento. E facilmente a gente pode comprovar isso. 3 grandes organizações foram divinamente concebidas, estabelecidas não apenas para o aprimoramento da ideia de reino de Deus, tendo como propósito e protótipo a nação escolhida, Israel, mas essas instituições, preste atenção nisso, foram fundamentais no progresso da revelação dentro do plano eterno de redenção que Deus concebeu antes da fundação do mundo. E você talvez pergunte, quais são essas instituições? O sacerdócio, o profetismo e a monarquia. 3 instituições que você tem no Antigo Testamento. E fica fácil você concluir que essas instituições foram concebidas por Deus não apenas porque ele tinha um propósito em mente em usá-las no processo da revelação, mas o seu objetivo era apontar para os 3 ofícios do Messias prometido. Olhe lá, o Messias, que é Jesus, ele é o supremo sacerdote. Ninguém desconfia disso. O Messias prometido é o grande profeta que é anunciado no Antigo Testamento. E ele é o Rei eterno. Como sacerdote, Cristo é o verdadeiro mediador do seu povo. Toda aquela mediação que os sacerdotes foram autorizados a realizar durante a história, na verdade, eram apenas sombra da verdadeira mediação. A bem da verdade, a gente podia dizer que a mediação dos sacerdotes era secundária, porque a mediação que os sacerdotes realizavam, apesar de eficaz, no Antigo Testamento, ela era baseada numa mediação maior, que era a mediação do Messias prometido. Como profeta, ele é a própria personificação da palavra. É a palavra encarnada, nós lemos nas Escrituras.
E como rei, a sua majestade não é apenas perfeita, mas o governo que o próprio Messias estabelece sobre o seu povo é um governo espiritual diferente daquele governo humano do rei ideal que foi Davi. É um governo eterno e é um governo universal. São características que nós temos no ofício do Senhor Jesus. E um detalhe parece distinguir essas três instituições. Preste bem atenção. Das três, o profetismo parece ser aquela instituição que menos se degenerou das três que são apresentadas: o sacerdócio, a monarquia e o profetismo. Isso talvez decorrente de duas razões. Observe bem, o profeta era alguém envolvido num ofício que tinha o viés da vocação. O profeta era um homem chamado de forma extraordinária, de forma inusitada até, para o exercício de um ofício que ele não poderia dizer que era hereditário e nem que ele fazia parte de uma dinastia. Esse aspecto da vocação, ele estava ausente no sacerdócio, estava ausente também na monarquia. Uma vez que no sacerdócio você tem a linhagem envolvida. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Assim foi estabelecido pela própria lei. E na monarquia, você tem a questão da dinastia. Na casa de Judá, todos os reis, à exceção da usurpadora Atalia, todos os descendentes eram descendentes de Davi. Ou seja, você tem dinastia envolvida. No profetismo, não. Você não tem nem parentesco entre os profetas. O profetismo não passa de pai para filho. E na maioria dos casos onde você tem um registro da chamada vocacional, os profetas disseram: olha, eu não quero, eu não aceito essa função, resistiram. Não é? E a segunda razão é porque o ministério era extremamente penoso. Então, a gente pode concluir que o profetismo se degenerou menos porque ele tinha o traço da vocação e, além do que, a função apontava para o exercício de um ofício extremamente penoso. Ninguém queria ser profeta. Não era alguma coisa vantajosa, diferentemente do sacerdócio e, obviamente, do rei. Frequentemente o profeta era encarregado de transmitir mensagens pouco aprazíveis aos ouvidos do povo. E muitas vezes comissionado a entregar recados da parte de Deus, nada agradáveis aos homens que estavam investidos de autoridade nos principais postos da nação escolhida e fora dela. Já imaginaram? Um camarada que é chamado, é tirado da sua ocupação comum e ele é encarregado de entregar batatas quentes para os outros. Essa era a função do profeta. Talvez essa é uma razão fundamental porque você observa que no ofício nós tivemos poucas degenerações. É bem verdade que no Antigo Testamento nós temos a aparição de muitos falsos profetas. Mas esses personagens não manifestaram ter a marca da vocação sagrada. Não poderiam dizer que tinham sido chamados por Deus para essa função. E o registro da atuação deles mais se parece com
a ação de pessoas oportunistas, esses falsos profetas, que se favoreceram do status quo dos seus dias, justamente, e é interessante notar isso, quando a própria nação da aliança está desviada dos seus padrões de piedade. Você vai ver nos dias de Elias e de Eliseu o surgimento de muitos falsos profetas. E a pergunta é, com quem eles estão aliados? Eles estão aliados com Acabe e Jezabel. Então os falsos profetas aparecem em pouca ocorrência. E aliados justamente naqueles momentos em que a igreja, a nação de Israel está desviada dos próprios padrões da aliança. É só comparar a conduta dos profetas de Israel com aquela de Balaão, no período mosaico, para absolver os primeiros. Ou seja, você vai ter que imputar os verdadeiros profetas de toda acusação de fazer intrigas políticas. Balaão se deixou alugar por um rei, algo que nenhum profeta de Israel poderia sequer ter sequer contemplado. É o comentário de Gerhardus Voss, um dos melhores livros de teologia que nós temos, teologia bíblica que nós temos hoje, editado pela Cultura Cristã. Houve profetas em evidência ao longo de todo o período do Antigo Testamento, uma coisa que chama atenção. Embora alguns profetas aparecem no relato do Antigo Testamento sem sequer terem os seus nomes mencionados. São profetas anônimos, mas que, apesar de serem menos conhecidos, eles também realizaram uma tarefa impressionante do ponto de vista da revelação. Nenhum deles pode ser acusado de agir como alguém associado a alguma espécie de conveniência com a idolatria. Você não tem. Com a imoralidade, preste atenção nisso. Também não tem. Com as injustiças sociais, os profetas verdadeiros também não se associavam a isso. E com as políticas internacionais de opressão, também não. Olha lá, os profetas, eles agiam, como eu vou adiantar logo aqui, com a consciência sensível da nação, nessa questão religiosa, na questão moral, na questão social e, por último, na questão política, na relação de Israel com as outras nações. Essas são as 4 esferas principais em que os profetas pronunciaram os seus recados, os seus oráculos, as suas mensagens. Portanto, não resta dúvida de que o profetismo é uma das mais importantes instituições do Antigo Testamento. Segunda coisa, alguma pergunta? Alguma consideração, comentário adicional? Sim. Sim. Bernardo lembrou uma coisa importante. Algumas vezes Deus chamou pessoas para o exercício profético dentro da linhagem sacerdotal. Então você tem alguns nomes que acumularam essas funções. Eram sacerdotes, eram da linhagem de Arão e foram chamados para servir como profetas também. Segunda coisa que nos convém considerar nessa visão panorâmica, o profetismo no Antigo Testamento pode ser dividido em 3 grandes fases. De uma forma bem genérica,
O profetismo é o fenômeno dentro da revelação bíblica, olha lá, que mostra como, desde os tempos mais remotos, o Senhor escolheu, usou, preservou servos seus para revelar os seus mistérios dentro da nação escolhida. Por isso que esse texto de Amós 3:7 é muito importante do ponto de vista da teologia do profetismo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é muito interessante você observar isso. Na vocação autêntica, não são os homens que escolhem ser profetas. Como eu já disse, eles jamais escolheriam isso. É Deus quem os vocaciona para que eles possam servir como instrumentos da revelação da vontade de Deus para o seu próprio povo. Para comunicar os seus pensamentos aos homens, aprove a Deus, olha lá, aprove a Deus separar alguns dentre aqueles que eram crentes, alguns homens, para usá-los. Preste atenção nisso. Apesar da cultura de onde eles foram chamados, apesar do temperamento que eles tinham. É interessante que a vocação independe do temperamento. E mais ainda, da posição social que eles ocuparam. E eu escrevi aqui, você vai ter profetas da capital, mas você vai ter profetas também do interior. Sem distinção alguma, em termos de vocação. Os da capital são tão vocacionados quanto os do interior. Sem diferença nenhuma. Você vai fazer alguma diferença entre Isaías, que é quase alguém com sangue azul? Não existe sangue azul, né? Mas a gente diz que o camarada é tão bem nascido que o sangue dele é azul. Né? Isaías era um desses camaradas. Mas você vai ter Amós, que era o camarada da roça. Mas tanto Amós quanto Isaías têm o mesmo chamado, a mesma vocação, a mesma importância. Alguns são cultos, outros incultos. Também não tem diferença. Né? Até no colégio apostólico, você tem Paulo, o maior gigante intelectual da história. Mas você tem Pedro, o pescador, que certamente não tinha, talvez, 5% do cabedal intelectual e formativo do apóstolo Paulo. Mas era tão apóstolo quanto Paulo. Você tem gente do norte. Você tem gente do sul, tem gente do norte. Aquela tolice que os fariseus disseram, olha, porventura pode profeta vir da Galileia? Então você está dizendo uma enorme tolice. Porque Elias e Eliseu eram da Galileia. Então, não existe distinção entre aqueles que são verdadeiramente vocacionados para esse ofício. Aprove a Deus escolher essas pessoas para que, através desses instrumentos, a sua vontade pudesse ser revelada, indicada, clareada para aqueles que tinham o objetivo de entender qual era a direção da vontade de Deus. Agora, diferentemente do conceito pagão de profeta, no paganismo também antigo, você tem o surgimento de muitos profetas. Mas o profeta de Deus, de Yahvé, era radicalmente diferente do profeta pagão. Talvez você pergunte, em que sentido? Lá vão algumas diferenças. Primeiro,
O profeta, o servo de Yahvé, chamado para ser profeta no Antigo Testamento, não era mercenário. Ou seja, você não tem no Antigo Testamento nenhum profeta verdadeiro agindo ou proferindo os seus oráculos por algum interesse material conveniente, né? Não tem. Segunda coisa, você não tem nenhum profeta verdadeiro no Antigo Testamento sendo corporativista. Não tem. Corporativismo é algo pecaminoso do ponto de vista das Escrituras. O que é que isso significa no profetismo? Significa dizer o seguinte, que quando é para falar contra Israel, os profetas falam contra Israel. Quando é para falar contra as nações estrangeiras, incrédulas, idólatras, imorais, os profetas soltam a língua. Então, você não tem parcialidade na análise dos profetas com relação à mensagem que eles têm que comunicar. O profeta pagão, não. O profeta pagão agia por conveniência e era parcial. Né? Porque era alugado, você pode ver Balaão. É o principal exemplo que nós temos no Antigo Testamento. Terceiro, você não vai ver nenhum profeta verdadeiro sendo mágico. Sabe o que é que o profeta pagão fazia? O profeta pagão dizia o seguinte, olha, a divindade está na minha mão. Eu manipulo a divindade de acordo com aquilo que é encomendado. O profeta verdadeiro não. Ele não manipulava a divindade que ele representava. Você não vai ver, essa tem uma aplicação para essa absurdidade moderna, né? Da confissão positiva. Declare, eu ordeno, né? Eu decreto. Isso não existe. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar das Escrituras, na espiritualidade verdadeira. Como é que você quer mandar em Deus? Mas os profetas pagãos diziam que mandavam na divindade que eles representavam. Olha, só você encomendar que eu digo para o Deus fulano de tal o que é que ele deve fazer. Como é que você vai ter isso com Yahvé, o Criador de todas as coisas? Pelo contrário, o profeta verdadeiro sempre se colocava como um instrumento absolutamente debaixo do governo daquele que ele dizia ser servo. Ele era servo. Como é que ele poderia dar ordens agora para Yahvé fazer o que era do interesse daqueles que estavam procurando ouvir a voz de Deus? Quarta coisa, você não vai ver nenhum profeta verdadeiro sendo impreciso. Outra absurdidade também do profetismo contemporâneo. Irmãos, a inerrância da profecia bíblica, sabe por que os profetas nunca erraram? Os verdadeiros nunca erraram? Porque tudo aquilo que eles disseram, tudo aquilo que eles verbalizaram, eles o fizeram como sendo o recado que receberam da parte de Deus, do Deus que não erra. A inerrância da profecia bíblica dos profetas verdadeiros está fundamentada na inerrância, na infalibilidade do caráter divino. Então, por isso é que você não tem erro nos profetas verdadeiros. Agora, obviamente, talvez alguém queira contestar dizendo, bem, mas os profetas não anunciaram algumas coisas que não se cumpriram, os verdadeiros? Sim. Mas preste atenção,
Isso só acontece naquelas profecias que são condicionais. Lembra de Jonas profetizando em Nínive? Há 40 dias essa cidade vai ser arrasada. Mas a condicional era que se o povo se arrependesse, Deus iria remover o seu decreto de juízo. E o povo se arrependeu. No maior arrependimento de massa que você tem na história bíblica. Nem no Pentecoste você tem tanta gente se arrependendo como aconteceu no caso de Jonas em Nínive. 120 mil pessoas se arrependeram com a pregação de Jonas. E olha, era uma pregação dura. Não era uma pregação de prosperidade. Nem de saúde, não é? O que a gente pode dizer da pregação de Jonas é que era pesada. E Deus agiu abençoando, fazendo com que os ninivitas, ímpios, o povo mais cruel de todos os impérios do mundo antigo. E eles foram quebrantados. Portanto, irmãos, quando as profecias são colocadas na forma condicional e as exigências divinas são atendidas, as ameaças de Deus são, portanto, sustadas. Porque foi o próprio Deus quem estabeleceu o recado na forma condicional. Sendo atendido, ele não vai castigar, como nós temos várias vezes acontecendo isso na história. E por último, você não vai ver nenhum profeta verdadeiro sendo pessimista. Nós deveríamos imitar os profetas nesse particular. Muitas vezes somos pessimistas. E devemos mudar a nossa maneira de encarar a história. Embora o horizonte imediato pudesse parecer aos olhos dos verdadeiros profetas como de iminente juízo, os servos de Deus, afinados com o trono da graça, preste atenção nisso, sempre alimentaram até os últimos minutos a esperança do arrependimento da nação. É muito interessante isso. Eles lutaram durante décadas. Vou só pegar o exemplo de Jeremias. Jeremias lutou durante décadas para que Judá pudesse voltar aos trilhos da vontade divina e até no apagar das luzes ele esperava a conversão da própria nação e isso não aconteceu. A casa de Davi foi curtir o exílio na Babilônia. Mas ele não desistiu até o último momento, clamando para a nação, para que se voltasse para com o Senhor. Mas aí, e quando o leite é derramado, eles vão mergulhar num oceano de depressão, de frustração? Não. Olha que coisa interessante. Mesmo quando o leite era derramado e o juízo de Deus se abatia sobre a própria nação da aliança, ainda assim, os profetas verdadeiros permaneciam esperançosos. Mas por que? Qual a explicação disso? Irmãos, porque os olhos espirituais dos profetas não estavam postos apenas na realidade presente que os circundava. Eles estavam com os olhos também postos na promessa do Messias. E olhando para frente, para a promessa do Messias, eles se enchiam de esperança. Vai chegar o dia quando Deus vai mandar o prometido. E nós teremos verdadeiramente o cumprimento do seu plano eterno de redenção. O Messias prometido, ele vai chegar. E, além disso, preste atenção, por que esses homens não poderiam ser pessimistas? Irmãos, porque a vida é como um sopro.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, completem. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a nossa verdadeira esperança está na eternidade. E esses profetas também olhavam para o horizonte escatológico. Olha que coisa interessante. E olhando para o horizonte escatológico, eles não mergulhavam no desespero, não mergulhavam na desesperança, não mergulhavam no pessimismo, não mergulhavam na depressão. E é alguma coisa que nós precisamos copiar. Quais são então as 3 fases? A primeira fase do profetismo nas Escrituras pode ser demarcada dos primórdios da revelação que você tem em Gênesis até a época de Moisés. Quem é a primeira pessoa que a Bíblia diz que é profeta? Hein? É Abraão, em Gênesis capítulo 20, verso 7. Mas quem responder Enoque está certo. Mas não é o Antigo Testamento que diz, é o Novo. Porque você vai lá em Judas, capítulo 14, Judas, muito interessante, né? Hermenêutica, né? Interpretação bíblica. O Novo Testamento é o melhor intérprete do Velho. Então, Judas, capítulo 14, você tem Enoque, o 7º depois de Adão. Ele é profeta, é chamado assim lá. O Salmo 105, verso 15, confirma o texto de Gênesis 27, apontando para Abraão como sendo a boca de Deus, né? Profeta, aquele que fala da parte de Deus para os homens. Obviamente, esse período antigo, por ser extremamente remoto em termos de revelação, e a nação da aliança ainda não ter sido constituída, Israel só vai ser constituída como nação em Êxodo capítulo 19, no meio de relâmpagos e trovões. Mas até então, você não tem a nação estabelecida, a nação da aliança. Por ser esse período remoto, você não tem tantas informações relacionadas com esse ofício. Mas uma ocorrência emblemática na caminhada pelo deserto confirma que a experiência com esse tipo de fenômeno, qual é esse tipo de fenômeno? Um homem ou homens chamados por Deus para comunicarem de forma oral a vontade de Deus em relação a determinados assuntos, principalmente no que diz respeito à questão da salvação. Então, esse é o fenômeno da profecia. Homens vocacionados por Deus para falarem de forma inspirada. E esse tipo de fenômeno já era do conhecimento daqueles que serviam ao único Deus verdadeiro. Números, capítulo 11, versos 24 a 30, você tem isso. Né? Aquele episódio quando alguns apareceram profetizando e Moisés diz, olha, oxalá todos fossem profetas. Não há nenhum impedimento de Deus chamar pessoas para, através delas, proclamarem os seus oráculos. E tinha gente enciumada, e justamente os parentes de Moisés, né? Arão, que era profeta também. Êxodo capítulo 7, verso 11, você tem que Arão era profeta, tanto quanto Moisés é chamado assim em Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Essa é a primeira fase do profetismo. Mas tem a segunda fase, que é a fase da formalização, e a gente pode dizer da consolidação do ministério profético já dentro da nação da aliança. Não é mais um ofício vago, não é mais um ofício
sem tantos contornos formais. Agora, nessa segunda fase, você já tem uma formalização bem evidente. Durante os dias, essa segunda fase é chamada a fase dos profetas orais. Durante os dias de Moisés, a legislação inspirada incluiu, olha lá que coisa interessante. Ora, Moisés não está escrevendo a Constituição da Nação da Aliança. Então, dentro da Constituição da Nação da Aliança, tem que ter um capítulo, tem que ter artigos, tem que ter orientações para regular esse ofício, que não pode ser feito agora de qualquer maneira. Tem que ser feito agora segundo a vontade de Deus. Então, está lá. Deus revela para Moisés, na Constituição da Nação da Aliança, as prerrogativas relacionadas com o exercício desse extraordinário ofício, regulamentações e orientações para o ministério da profecia. Abra lá Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 11. E preste atenção que Deuteronômio é a Constituição inspirada da Nação da Aliança. Durante um mês, nas planícies de Moabe, antes de Israel entrar na Terra Prometida, Moisés pregou 5 grandes sermões. É o esboço de Deuteronômio. Que coisa maravilhosa, né? Esse Moisés era de uma capacidade extraordinária. Não é? Ele prega 5 sermões nas campinas de Moabe. Esses 5 sermões são colecionados e formam o livro de Deuteronômio. Não é sem razão que em muitos momentos da história, quando a nação da aliança descamba para longe dos trilhos da revelação, todas as vezes que você tem um reavivamento e o povo de Deus no Antigo Testamento voltando para os padrões originais, o livro que eles redescobrem é Deuteronômio. Você tem isso na reforma de Josias. O livro redescoberto é Deuteronômio. Você tem isso nos dias de Esdras e Neemias. Reforma novamente. Deuteronômio. O livro que é trazido à luz. A pergunta é por que Deuteronômio? Se você quer um título para expressar o conteúdo de Deuteronômio, é o manual inspirado da espiritualidade autêntica. Está aí um título maravilhoso para o livro de Deuteronômio. Não é um manual humano. Se é um manual, tem tudo aquilo que nos interessa. Do ponto de vista de Deus, tem tudo aquilo que nos é necessário, nem mais nem menos, acerca do que é vivenciar a espiritualidade verdadeira, digna do nome. E Deuteronômio não podia deixar de tratar desse assunto. E em 2 capítulos, você tem no capítulo 13 e você tem no capítulo 18. Do verso 20 até o verso de número 22. Ou seja, a Constituição da Nação da Aliança nos oferece dispositivos para que o ofício profético não fosse feito de qualquer maneira. Tinha que ser de acordo com a vontade de Deus, com as prescrições divinas. Não é? Não se tem informações sobre esse ministério nos dias de Josué e no período dos juízes. 300 anos. Mas é claro que nós não temos informações de registro,
Mas certamente Deus não deixou de ter canais de orientação para o seu próprio povo. O primeiro profeta que surgiu depois da regulamentação do ofício nos dias de Moisés foi Samuel. E é muito interessante que na chamada de Samuel, no capítulo 3, você vai ver lá que era um período de escassez de palavra inspirada. E Deus então chama Samuel, olha, esses dias são dias de silêncio, quase que absoluto. As visões não são frequentes. A palavra de Deus não tem vindo com regularidade. E para quebrar esse aparente silêncio, Deus então chama Samuel. E que foi um homem extraordinário do ponto de vista. É alguém que acumulou as duas funções de sacerdote e de profeta, conforme o Bernardo mencionou. Capítulo 3 de 1 Samuel, verso 20, e capítulo 9, verso 9. Nessa época, você vai ter grupos de profetas estáticos, profetas que falam como se estivessem numa espécie de transe, de êxtase. Eles revelam a vontade de Deus através dos seus oráculos, aparecendo, portanto, nessa época. E é até curioso que o texto bíblico diz que Saul, que não era um homem convertido, por várias e várias indicações, em um determinado momento aparece no meio desse grupo de profetas que falavam dessa forma estática. Capítulo 10 de 1º livro de Samuel, versículo 11. Também nesse período se fala de uma casa de profetas, e essa expressão é até usada por alguns seminários, na nossa denominação. Os seminários são chamados de casas de profetas, dando a entender que naqueles dias existia uma espécie de seminário, quando aqueles que eram vocacionados, chamados para o exercício do ofício, eram treinados. Aqueles que eram mais novos eram treinados por aqueles que eram mais velhos nesse ofício. Você tem no capítulo 19, verso 18 do 1º livro de Samuel. E nessa época, Gade e Natã, dois profetas importantíssimos na história da monarquia, são designados assim. 1º de Samuel, 1º livro, 22:5, e no 2º livro de Samuel, capítulo 7, verso 2. Logo, esse período pode ser demarcado desde o grande reavivamento profético, diz o Gerhardus Voss, o nosso autor de teologia bíblica, desde o grande reavivamento profético no tempo de Samuel, até a data dos primeiros profetas que começaram a escrever as suas mensagens, porque até aqui os profetas de Deus entregavam as suas mensagens de forma oral, mas essas mensagens não ficavam escritas. Me mostre um oráculo de Elias, não tem. Me mostre um texto profético de Eliseu, não tem. Porque eles foram profetas orais nessa época desse segundo período. Nesse período aparecem as escolas de profetas, já mencionei, lideradas por Elias e Eliseu. E uma grande distinção, uma grande característica desse período, preste atenção nisso. Quando você tem profetas orais pronunciando seus oráculos para a nação da aliança, na época de Elias e Eliseu, é uma profusão de milagres. O que você não tem na época dos profetas e escritores. Mas será que Deus cessou o seu poder? Não. Óbvio que não. Deus vai agir de uma outra maneira para com o seu povo. Mas durante esse segundo período, que é representado pelas duas figuras principais, Elias e Eliseu, você tem uma enorme
realização de feitos extraordinários associados ao ministério desses homens. O terceiro período, a terceira fase, ela é inaugurada com o advento dos chamados profetas literários. O êxtase, o vaticínio e a operação de milagres vão desaparecendo no segundo plano, enquanto que a palavra proferida e registrada vai ocupar o primeiro plano do ministério desses homens. É difícil precisar, na história do Antigo Testamento, qual foi o primeiro profeta escritor. Mas vendo a data do ministério deles, a gente pode arriscar um palpite. Parece que foi Obadias, profeta menor, que começou a profetizar por volta de 845 a.C., na metade do conturbado século IX, antes da vinda do Messias. E ele profetizou em Judá. E não apenas proferiu o seu oráculo contra a nação da aliança e também contra os filisteus que ameaçavam o povo de Deus, mas como ele escreveu a sua mensagem. Os profetas clássicos atuaram durante 3 períodos. É fácil a gente entender. Os profetas literários, olha lá como é fácil você compreender agora. Os profetas que escreveram as suas mensagens, os profetas maiores, eles profetizaram basicamente em 3 períodos diferentes. Antes da queda de Samaria, em 722, você tem profetas lutando contra a apostasia do Reino do Norte. Depois você vai ter um grupo de profetas lutando contra a apostasia do Reino do Sul, da casa de Davi, que vai cair em 586. Nesse grupo você tem Jeremias, principalmente. No primeiro grupo você tem Isaías. E tem um terceiro grupo, que vai profetizar quando o Reino do Norte já seguiu para a Síria há muito tempo. Quando a casa de Davi caiu, já foi para a Babilônia. Mas será que Deus não vai continuar levantando profetas? Vai continuar sim. E você vai ter 2 grandes profetas no exílio, que vão ser Ezequiel, que é profeta do exílio, e você vai ter Daniel, que é um profeta que vai também exercer o seu ofício no cativeiro. Percebe-se que, em relação aos profetas maiores, somente Isaías profetizou antes da queda de Samaria, como eu mencionei. Jeremias vai ser o profeta maior que vai exercer o seu ofício antes da queda de Jerusalém em 586. E Daniel e Ezequiel vão ser profetas cujo ofício vão exercer, ministérios vão exercer durante o exílio na Babilônia. Irmãos, por último, para a gente terminar, o profetismo cumpre um papel especialíssimo na história da revelação. E não poderia ser diferente, né? Deus escolheu essa instituição não apenas para trazer para o povo daqueles dias a instrução precisa, segura da vontade de Deus, mas usou esses homens no processo da própria revelação. O profeta do Antigo Testamento é um proclamador da palavra, a quem Deus chamou, vocacionou, preste atenção nisso, para advertir, olha, dizer, está errado isso aqui, está errado, para exortar, chamar para o lado. Terceiro, para consolar, que são as funções que você tem lá em 1 Coríntios capítulo 14, na linguagem do Novo Testamento. E para ensinar, e para aconselhar, cujo ofício, preste atenção nisso, cujo ofício se pode ver
um extraordinário vínculo com a devoção verdadeira para com Deus. Portanto, o ofício que esses homens desempenharam não era um ofício que a gente poderia dizer de profissional, não era um ofício, não era uma realização profissional, mas era um encargo decorrente da vocação para a qual eles foram chamados. Os profetas, eles falavam da parte de Deus porque tinham profunda comunhão com Deus. E essa é a explicação última que nós temos do aspecto sagrado da vocação para a qual eles foram chamados. E a contribuição desses homens vocacionados para a revelação bíblica é inestimável. E a gente poderia aqui apresentar um espectro imenso. E eu tive que escolher alguns traços da contribuição desses homens. E você vai ver como é importante. Primeira contribuição. Irmãos, eles foram instrumentos valiosos na revelação do caráter e da obra de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, os homens estão numa verdadeira confusão. Eles não sabem quem é Deus. E não sabem também como é que Deus age. Não é verdade? Quem acreditou que está na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei, levanta a mão. Será que sou eu? Não acredito. Tá, só eu. Você acreditou já nisso? Não é? Faz por ti que eu te ajudarei. Antes de se converter. Não é? Irmãos, uma das características mais marcantes do mundo antigo, e por que não dizer também do mundo contemporâneo? É a falta de compreensão de quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Criador de todas as coisas? Quais são os traços do seu caráter? E como nós podemos dizer que é a sua maneira invariável de agir na história dos homens? Irmãos, naqueles dias antigos, e também hoje, predominavam 4 grandes sistemas equivocados com relação à pessoa de Deus e à sua maneira de agir. O animismo não está presente hoje. Tem muita gente que pensa que existem deuses por trás da natureza, né? Os encantados da floresta. E por aí vai. Eu poderia aqui multiplicar uma série de ideias equivocadas, né? De que existem divindades no mundo oculto. Irmãos, também os homens, eles continuam confundindo a criação com o próprio Criador. Não nos chama a mãe natureza? E aí você não tem também gente adorando árvore e cultuando um determinado monte? O nome disso se chama panteísmo. Isso sempre desviou os homens do verdadeiro conceito de Deus. Mas tem gente que pensa que existem vários deuses. O politeísmo, que também é uma praga no mundo todo. Não, cada um tem o seu Deus. Que cada um tem o seu Deus, só tem um. Não existe politeísmo. Mas também, irmãos, o mundo sempre foi marcado, nós podemos dizer, pela atitude perversa de tentar representar de forma material a divindade que criou todo o universo. O nome disso se chama idolatria.
Preste atenção, animismo, você tem panteísmo, politeísmo e idolatria. Só para ficar nessas 4. Os profetas lutaram para varrer da vida das pessoas esses conceitos errados. E você acha que foi fácil? Sabe por quê? Muita gente disse para os profetas, olha, eu nasci na crença e vou morrer na crença. Usando a linguagem de hoje. Ou seja, eu sempre acreditei que existem encantados na floresta e você não vai mudar minha cabeça. Então, o mundo, no seu estado pecaminoso, sempre concebeu conceitos errados a respeito da pessoa de Deus e a respeito da maneira de Deus agir. E os profetas foram chamados para corrigir esses equívocos. E não foi uma tarefa fácil. Eles foram notáveis em denunciar esses erros, apontando para uma distinção entre a criação e o Criador, na afirmação de que há somente um Senhor que governa todas as coisas segundo a sua perfeita e soberana vontade. Irmãos, é notável como os profetas, eles disseram, olha, existe um rei que governa o mundo visível e o mundo invisível. E os profetas disseram, o Senhor dos exércitos não tem rivais. Já imaginaram os profetas dizendo isso nos dias de Acabe? É por isso que Elias sofreu tanto. Não era fácil. Não é? Não era fácil. O Senhor dos exércitos, ele é soberano. E ele controla, governa. Ele está sentado no trono. E ele não tem rivais. Era muito difícil dizer isso. Mas eles foram chamados para esse tipo de afirmativa, né? E um Deus que deseja ser adorado com exclusividade de acordo com os padrões que ele mesmo estabeleceu para ser cultuado. Deus não aceita ser cultuado de qualquer maneira. Ele disse como ele deseja ser adorado. E não adianta invencionice. Deus não se agrada com invencionice. Ele disse como é que ele queria ser adorado. E as pessoas que desejam servi-lo, os profetas diziam isso, e olha, com dureza. Porque não é fácil você remover do coração do humano o desejo por entretenimento. Irmãos, isso é antigo. Lembra de Arão? Moisés, quando estava lá no monte? Quando Moisés chegou, o que é que tinha acontecido? Eles estavam numa pândega, meu irmão. Eles estavam numa verdadeira festança, né? E preste atenção, olhe lá. Vamos aplicar para hoje. Nós estamos fazendo agora uma rave na igreja. Nós nos afastamos de Jesus, nós continuamos com Jesus. Aí eu pergunto para você, o que é que você acha que era o bezerro de ouro? Era uma representação de Baal? Não era. Ou se você não sabe, o bezerro de ouro era a representação de Yahvé. Não era de uma divindade estranha. Ou seja, aparentemente, eles não tinham se afastado da revelação sagrada. Eles apenas tiveram desejo de representá-la materialmente. Quando Deus havia proibido isso terminantemente. E o resto da história você sabe. Irmãos, lutar contra esses desvios não é fácil. E os profetas foram chamados para esse tipo de trabalho. Eles disseram, o Deus que criou todas as coisas, ele não é uma ficção, não é uma invenção da cabeça humana, ele é real.
Ele está presente no mundo, mas ele está presente e ativo, observando todas as coisas e mantém uma relação especial com todos aqueles que fizeram um dia um pacto com ele, uma aliança com ele, estão aliançados com ele. Irmãos, os profetas foram, segundo a contribuição, notáveis pregadores da salvação. E essa é outra característica que muitas vezes nós perdemos de vista, mas ela é facilmente observável. A nação de Israel, apesar de ser o povo escolhido de Deus, preste atenção, não era constituída de pessoas que já nasciam convertidas ao Deus da aliança. Irmãos, esse equívoco continua sendo ainda alimentado absurdamente em alguns segmentos protestantes que identificam Israel, nação, como se tivesse contornos de salvação. Quem ouviu aqui o pastor Augusto Nicodemos deve ter ficado, é assim, né? E tinha muita gente lá que com certeza acredita nisso, que todo israelita no Antigo Testamento nascia crente. Todo israelita no Antigo Testamento nascia perdido. A raça, o traço racial nunca salvou ninguém e não vai salvar. Todo israelita nascia perdido. Então, como é que um israelita, nascendo dentro da nação da aliança, se tornava filho de Deus? Da mesma forma como um gentil. Ele teria que se arrepender e crer. Passar pela conversão. Simples. Não há nenhuma diferença do processo salvador no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Desde que o pecado entrou no mundo, os homens se convertem mediante o arrependimento e a fé. Irmãos, cada judeu precisava passar por uma experiência envolvendo o arrependimento e a fé. E vocês já viram que coisa dura para os profetas? Dizerem para os israelitas, olha, você é de Israel, você tem o sangue de Abraão, você é descendente de Moisés, mas você precisa nascer de novo. Vocês imaginam que parada dura? Duríssima para os profetas. Em muitos momentos, irmãos, os profetas funcionaram como verdadeiros evangelistas, porque em determinados momentos da história, a nação da aliança se afastou tanto dos padrões originais da revelação que uma minoria restou no meio da nação de Israel. Uma minoria convertida. Tanto é que Elias quase pira mesmo. E disse, olha, eu estou só. E Deus disse para ele, olha, fica tranquilo, você não está só. Tem quantos? Tem 7.000. Elias, por favor, não enlouquece. Tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Não beijaram a berlinda. Não é? Tem 7.000, Elias. Fica calmo. Mas já imaginou 7.000 o remanescente fiel? E agora o profeta vai ter que pregar para o resto da nação que ela precisa se converter. Irmãos, que parada dura. Não apenas os profetas agiram como evangelistas, mas eles tiveram que agir como pastores também. Porque eles tiveram o sagrado encargo de alimentar a fé daqueles que verdadeiramente tinham se convertido, passado pelo arrependimento e a fé. Irmãos, aí outra parada dura. Os profetas foram evangelistas e pastores. Sabe por quê? Porque eles foram chamados para estarem comprometidos com a palavra da salvação. E lembra qual é o tema? Convida o camarada para pregar no aniversário da igreja. Qual é o tema, pastor? O tema é a salvação dos perdidos e a edificação dos crentes. Traz a tua bala de prata e que a tua bala de prata atinja
aqueles que não são crentes e atinja também aqueles que já são crentes. Você só tem uma bala, mas tem que acertar na faca e no tatu. Que coisa difícil, não é? Os profetas foram chamados para esse tipo de função. Pastores das almas piedosas que precisavam avançar na caminhada da santificação. Terceiro, os profetas representavam a consciência sensível dentro da nação da aliança. Eles se notabilizaram pela extraordinária habilidade de interpretar com precisão o presente, apontar para os desdobramentos futuros, usando como ferramenta a revelação divina já disponível nos seus dias. Há certamente muita evidência no profetismo. Mas preste atenção, essa não é o seu principal traço. Se engana quem pensa que profeta é aquele que adivinha o futuro. Esse não é o traço mais forte do profetismo do Antigo Testamento. O traço mais forte do profetismo do Antigo Testamento é interpretar o presente à luz daquilo que Deus já revelou no passado. E não é adivinhar o futuro. Com base no modo de Deus agir na história e também à luz das suas próprias experiências espirituais, os profetas conseguiam divisar quais as consequências de um determinado comportamento individual. É quase que a gente pode imaginar os profetas dizendo na linguagem de hoje: eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. E eles dizendo para algumas pessoas, né, que estavam teimando em andar na contramão da vontade de Deus: olha, a canoa vai afundar. Você vai dar com a sua canoa no mato. Não vá nessa direção que você não vai lograr êxito. É quase que a gente ouve o profeta dizendo isso, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Irmãos, segundo Gerhardus Voss, olha lá o que diz. Perfeito comentário dele. Recomendo que você compre esse livro. Teologia Bíblica, Cultura Cristã. Por intermédio da profecia, a religião bíblica veio primeiramente a ser, até o ponto em que está, a religião da verdade, da fé, da Escritura. Gerhardus Voss diz o seguinte: nesse aspecto, os profetas foram os precursores do protestantismo moderno, pelo menos de um ponto de vista formal. Eu assino embaixo. Os profetas trataram de espiritualidade, trataram de ética, trataram do sentido essencial da existência. Esses foram seus principais temas no ajustamento da vida dos seus ouvintes. E, por último, eles realizaram um trabalho duplamente extraordinário no fomento da esperança naqueles dias. Muita gente faz uma leitura equivocada do ministério dos profetas, imaginando que esses homens foram primariamente caracterizados, ouça isso, por um ministério duro, inflexível, implacável, diante dos desvios espirituais que eles observaram nos seus dias. Isso não faz jus ao trabalho maravilhoso desses servos de Deus. Certamente, em algumas situações, nós não podemos ignorar isso. Eles foram o chicote de Deus dentro da própria nação da aliança. Mas, acima de tudo, eles serviram a Deus como verdadeiros arautos da esperança para o remanescente que teimava em permanecer na obediência aos preceitos da lei. Mais do que ser chicote, muita gente pensa, profeta é chicote. Mais do que ser chicote, é ser arauto da esperança, como eles foram em dias difíceis. Isso de duas maneiras. Já antecipei. Eles olhavam para o cumprimento da promessa do Messias. E segundo, eles olharam até para além, no horizonte escatológico. Irmãos, apesar das promessas indescritíveis
relacionadas com o cumprimento do glorioso plano da salvação, com a encarnação, vida, morte e ressurreição do Messias, há uma esfera infinitamente mais elevada, mais poderosa, a experiência com os novos céus e a nova terra, agendada no tempo da consumação da história. Ouça isso. A esperança última dos profetas não estava em consertar o mundo, mas não podemos negar que eles lutaram bravamente a favor disso. Mas essa não era a esperança última deles. Era a expectativa de um reino eterno prometido ao remanescente fiel. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 3 perguntas para nós. Quem aqui, não vou pedir que você levante a mão. Quem aqui honestamente tem negligenciado a leitura desses livros? Sabe por que as pessoas não gostam do Antigo Testamento? Ele é longo. A letra é miúda. E não tem figuras. Não é? Muita gente negligencia, talvez existam crentes que nunca tenham lido Ezequiel todo. Leia Isaías, leia Jeremias, leia Lamentações, leia Ezequiel, leia Daniel. São livros que fazem parte do cânon. São tão inspirados quanto Salmos. Às vezes você pergunta, o que é que você está lendo? Estou lendo Salmos. Daqui a 2 anos. Você está lendo o que? Salmos? E aí, 3 anos, 5? Qual é a leitura da sua devocional? Salmos? E a pessoa não sai de Salmos. É muito bom Salmos. Mas a gente precisa ler a Bíblia toda. A mensagem dos profetas maiores tem sido compreendida e obedecida por você? De todas as suas contribuições mais expressivas, qual a mais relevante para os dias atuais? São perguntas que nos desafiam a ler, estudar, compreender, aplicar, obedecer a mensagem desses servos de Deus. Pastor Hugo, nos eleve a Deus em oração, por favor. Vamos ficar em pé, vamos terminar.